so beautiful, and I tell her every day. Capítulo 17. Epígrafe. Adam. Nosso relacionamento nunca teve chance, já que você nunca parou de compará-lo com o seu antigo. The Carrie Diaries. Claro que minha vida não é tão interessante quanto a sua, imagina! Você veio parar aqui por causa de uns coelhos que fugiram? Que loucura! Apenas balancei a cabeça rindo. Ele havia me atualizado sobre o que tinha feito nos últimos anos e eu tinha acabado de contar toda a história que me levara até Nova York. Aquilo parecia mesmo irreal. Nesse meio tempo, o jantar havia chegado e estávamos agora na sobremesa. Mas não entendi uma coisa. Você falou que seu namorado te ajudou a achar os tais coelhos, só que no e-mail que me mandou, no comecinho do ano, você disse que estava solteira. Acho que perdi um episódio. Achei graça do paralelo da minha vida com uma série, mas logo meu sorriso sumiu. Eu estava evitando falar sobre o Rodrigo com o Patrick, mas sabia que aquele momento iria chegar. Assunto difícil. Ele perguntou ao ver minha expressão. Respirei fundo, assentindo, e ele completou. Faz assim, vamos pagar a conta, porque estão quase nos expulsando daqui. E aí paramos no Starbucks que vi ao lado do seu prédio para você me contar essa parte que ficou faltando. O que acha? Concordei, e em poucos minutos estávamos do lado de fora. Depois de ele tentar por alguns minutos achar um táxi, falei que poderíamos ir andando antes que congelássemos no meio da rua. Tá, mas vou te ajudar. Ele respondeu já me escorando. Apesar do clima gelado, senti um certo calor por sua proximidade. Passei meu braço rapidamente pelos ombros dele e fomos andando assim, calados por um tempo. As ruas estavam bem vazias, pois já eram quase 10 da noite e devia estar fazendo 7 graus. Parece que estamos fadados a nos encontrar sentindo frio. Ele falou alguns segundos depois. Me lembro bem de quando você se molhou inteira na Splash Mountain e saiu tremendo do brinquedo. Você lembra? Eu estava olhando para a rua, mas instantaneamente desviei meu olhar para ele. Se não fosse você, eu teria pegado um mega resfriado. Ele fez que sim com a cabeça. Tenho aquele moletom até hoje. Durante todos esses anos, sempre que usei, não tive como não me lembrar de você. Senti um ligeiro frio na barriga por recordar daqueles acontecimentos e pelo que ele havia dito. Aquela viagem foi muito marcante. Falei em um suspiro. Ele nem fazia ideia do quanto ela havia afetado minha vida. Ficamos por mais um tempo calados. Continuamos andando porque congelaríamos se parássemos, mas percebi que não estávamos mais tão acelerados. E o frio que eu estava sentindo antes tinha praticamente ido embora. Suas amigas estão bem? Ele falou uns minutos depois. Como elas se chamam mesmo?
Lembro que revi uma delas 1 ou 2 anos depois, aquela do cabelo claro. Ah, a Luísa. Sim, ela esteve na Disney com a família no ano seguinte. Expliquei. Eu me lembrava perfeitamente de ela me contar que ele tinha perguntado sobre mim e me mandado um beijo. Na época, eu ainda estava super confusa pelo que havíamos passado no ano anterior e foi então que resolvi procurá-lo na agência de turismo da mãe dele. Isso! Luísa! Ele falou batendo na cabeça, como se a castigasse por não ter funcionado bem. Mas tinha também uma oriental e aquela mais baixinha de óculos. Vocês eram um quarteto inseparável. Ainda são? Continuamos muito amigas. E nesse último ano, que eu voltei a morar em São Paulo, nos reaproximamos ainda mais, apesar de não estudarmos juntas. A Larissa é a japonesa. Quero dizer, o pai dela é japonês e a mãe brasileira. E a morena baixinha é a Bruna. Mas não se engane com o tamanho. Ela é a mais brava de todas. Ele riu e fez outra pergunta. E você, continua cantando? Nunca esqueci da sua voz linda e daquele show que deu no karaokê da festa de excursão. Olhei para o chão sorrindo, feliz por ele se lembrar da minha voz e por gostar dela. Acho que não canto tão bem assim. Falei me sentindo para baixo. No meu curso de teatro tenho aula de expressão vocal e a professora não compartilha da sua opinião. Na verdade, ela me acha péssima. Completei, lembrando de como a Claire havia me criticado e de que vinha me ignorando desde então. Ela é surda ou o quê? O Patrick parou de uma vez, me olhando atônito. Sua voz é melodiosa, afinada, encorpada, sexy. Arregalei um pouco os olhos ao ouvir a última característica. Ele riu de minha reação e completou. Sério, Priscila, todo mundo da excursão parou para te assistir, não lembra? Parecia uma popstar, alguém que nasceu para brilhar. Cantar não é só a voz, é o conjunto, a presença de palco. Confesso que, quando você me contou que estava vindo para cá estudar teatro, fiquei um pouco surpreso, mas logo aquilo fez total sentido. Você foi feita para o estrelato. Senti o mesmo quando vi seu vídeo da Ariel na Disney. Não acredite se alguém te disser o contrário. Você rouba a cena em que estiver. Tem um magnetismo que atrai todos os olhares. Ele falou bem sério, segurando meu braço para me mostrar que realmente acreditava naquilo. E o olhar dele estava fixo no meu, como se quisesse provar aquela história do magnetismo. Mas ele, de repente, desviou dos meus olhos para minha boca. Respirei fundo e olhei para o chão. Eu sabia perfeitamente o que ia acontecer se eu não o impedisse. Você foi o culpado. Falei sem conseguir mais me segurar. Ele estreitou os olhos sem entender. O culpado pelo meu término. Expliquei, voltando ao assunto que havíamos começado no restaurante. Na verdade, a culpada fui eu, óbvio. Mas o que vivemos na Disney resolveu tirar satisfação comigo, mesmo já tendo se passado anos. Ainda que vários meses tivessem decorrido desde o meu término, falar disso tão abertamente ainda apertava meu peito.
Provavelmente ele percebeu, pois, sem dizer nada, me abraçou novamente para me ajudar a andar e fomos assim calados até chegar ao Starbucks. Apenas lá, já sentados frente a frente, é que ele retomou o assunto. Se não quiser falar a respeito, vou entender. Mas eu gostaria muito de saber o que aconteceu e a participação que tive nisso. Dei um grande gole no chocolate quente que eu havia pedido sem esperar esfriar. Queimou-me a língua. Eu já sabia que teria que falar sobre aquilo em algum momento, porque então eu estava tão nervosa. Lembra da Karen? Aquela menina da excursão que inventou para sua mãe que nós estávamos sozinhos no quarto, sem roupa. Claro, minha mãe cita esse caso nas excursões até hoje. Aliás, ela impôs uma nova regra a partir disso. Se alguém mentir no intuito de prejudicar um colega na viagem, também é expulso. Tem que voltar para casa mais cedo. Colocou essa cláusula no contrato e tudo. Acho que ficou tão traumatizada quanto eu. Ao ver minha expressão, corrigiu. Quanto nós? Pois é. Acontece que a Karen não superou o fato do planinho dela não ter dado certo. No ano passado, eu estava com meu namorado no shopping. Era um momento muito romântico. Eu havia descoberto que ele tinha planejado me pedir em casamento naquele dia. Só que, do nada, ela apareceu e fez questão de me cumprimentar como se fosse minha melhor amiga, dizendo que não me via desde a Disney e perguntou se eu tinha trocado de namorado, pois da última vez eu estava com você em um quarto seminua. Ele levantou as sobrancelhas, em seguida deu um assovio assentindo como se subitamente tivesse compreendido tudo. Mas ele acreditou? Você não contou a verdade? Fiz que sim e bebi mais um pouco de chocolate. Minha boca já estava até anestesiada. Mas, para falar daquele assunto, era melhor assim. Só gostaria de poder anestesiar o coração também. Contei toda a verdade. E esse foi o problema. Ele entendeu o que eu quis dizer e dessa vez balançou a cabeça lentamente, como se estivesse se culpando por aquilo. Na verdade, não foi apenas por ter descoberto sobre o nosso beijo. Eu fiquei meio esquisita quando voltei da nossa viagem e ele perguntou se tinha rolado alguma coisa lá. Eu neguei. E anos depois, uns dias antes desse encontro com a Karen, ele tornou a perguntar, nem lembro mais a razão, e eu novamente menti. Por isso, ele se sentiu traído, enganado. Falou que não podia mais confiar em mim e deu um jeito de mudar de país para não ter mais que me ouvir e nem me encontrar. Atualmente, o Rodrigo mora no Canadá. Sei que ele deve ter sofrido até mais do que eu, embora eu ache isso difícil. Entrei em depressão, tive que reaprender a viver. Estávamos juntos desde os 13 anos. Inclusive, o principal motivo de eu ter aceitado fazer o curso de teatro foi esse. Eu não conseguia mais existir na minha vida antiga. Percebi que o Patrick ficou um tempo considerando o que eu tinha dito e só então se recostou na cadeira, cruzou os braços e disse: Nossa, Priscila, não sei nem o que dizer. Se eu pudesse voltar no tempo... Não foi sua culpa, é o que eu disse no restaurante. Se tem alguém que errou naquela viagem, com certeza fui eu.
Você estava livre, eu que era comprometida. E em nenhum momento você me forçou, muito pelo contrário. Você me respeitou. Quando eu disse que tinha namorado, você até se afastou. Só que eu realmente gostei da sua companhia. Achei que pudéssemos ser apenas amigos. Mas eu não era uma menininha inocente naquela época e muito menos agora. Vi o que podia acontecer entre nós e não fiz nada para impedir. Nunca esqueci o que você disse naquele dia. Eu quis aquele beijo tanto quanto você. E é verdade, eu poderia ter te impedido, nem precisava ter ido te encontrar. Mas eu quis. E o beijo... Eu balancei a cabeça e dei um sorriso de lado antes de ficar séria de novo. O beijo foi perfeito. Pelos 3 segundos que durou. Até a culpa me atingir e tudo ruir à minha volta. Demorei mais de 1 ano para superar aquele dia. Acho que apenas depois do seu e-mail, quando nos encontramos na agência, que eu entendi que deveria encarar o que vivemos como um sonho. Só não sabia que acabaria transformando minha vida em um pesadelo. Uau! Ele falou passando a mão pelo cabelo. Você desde o princípio deixou muito claro que tinha namorado. Eu não deveria ter dado chance para aquele beijo acontecer. Mas, já que estamos passando aqueles dias a limpo, tenho que contar que fiquei muito mais interessada em você do que deixei transparecer. Eu nunca tinha sentido aquilo por nenhuma garota das excursões. Ele deu um sorrisinho e balançou os ombros antes de completar. Talvez nem de fora das excursões. Então foi bem difícil me segurar e me martirizei por vários dias depois que voltamos da viagem. Aliás, quando você apareceu lá na sede da agência, voltei a ficar balançado, mesmo que eu estivesse namorando. Ele ficou pensando por um tempo e depois de respirar fundo continuou. E eu que naquela época pensei que tinha um grande problema por estar com uma garota e desejar tanto outra. Se eu imaginasse pelo que você estava passando e ainda iria passar. Ele parecia sincero e ainda agora, tantos anos depois, continuava me despertando sensações contraditórias. Ouvi-lo falar tão abertamente sobre o que sentiu na viagem e depois dela me fez desculpá-lo por ser tão irresistível e também desculpar a mim mesma. Eu sabia que, mesmo aos 20 anos, em vez dos 15 que eu tinha na época, eu não resistiria. Algum ímã realmente parecia nos ligar. À medida que ele ia falando, comecei a prestar atenção em seus detalhes. O cabelo meio ondulado, os olhos castanhos esverdeados, profundos. Ele parecia estar sempre sorrindo, mesmo quando falava a sério. Sem querer, me lembrei do Rodrigo, que tinha os olhos tão tristes que mesmo no auge da felicidade tinha um ar de melancolia. Priscila! Oi! Perguntei meio assustada. Ele tinha dito algo que eu não havia prestado a menor atenção. Estava longe, perdida no rosto dele.
Eu disse que é melhor a gente ir. Perguntei se você quer pedir mais alguma coisa. Está ficando tarde, acho que você deveria colocar essa perna para cima. E amanhã eu tenho que acompanhar a excursão. Claro! Concordei depressa. Em poucos minutos, estávamos do lado de fora outra vez, quase congelando. Por estarmos bem ao lado do meu prédio, perguntei se ele queria entrar, ao que ele reafirmou que precisava ir, pois tinha que estar no tour na manhã seguinte. Percebi que ele havia ficado diferente do resto da noite. As mãos nos bolsos, em vez de me tocando a cada segundo, o olhar distraído como se evitasse o meu, e as pernas inquietas como se quisesse sair dali o mais rápido possível. E eu sabia perfeitamente o que tinha causado aquela mudança. Está tudo bem? Perguntei em voz baixa, com receio da resposta. Tudo certo. Ele fez que sim com a cabeça tão exageradamente que até achei graça, pois estava óbvio que não tinha nada certo. Acho que preciso pensar um pouco em tudo que você me contou hoje. Como te disse, anos atrás fiquei bem interessado em você e tive que me forçar a frear aqueles sentimentos. O problema é que, desde que te mandei aquela mensagem casual no Facebook, tenho sentido novamente umas coisas estranhas, especialmente por causa da sua receptividade. Eu estava super empolgado para te encontrar. Você disse que não estava mais namorando. Trocou umas mensagens bem legais comigo. Enrubesci ao me lembrar que realmente tinha sido bem receptiva. Porém, conversando com você agora, talvez eu esteja enganado, mas pelo que senti, você pode até não ter mais namorado, mas não está nem um pouco aberta. Eu ia protestar, mas me lembrei do que eu vinha falando para o Frank repetidamente, que eu estava fechada para o amor. Então apenas assenti. Ele me olhou mais um pouco, se aproximou, me deu um beijinho no rosto e falou: amei te ver, de verdade. Você continua com aquele magnetismo todo de que falei. E linda de tirar o fôlego. Sorri e dei um abraço nele, do qual ele logo se desvencilhou, dizendo: acho melhor você entrar agora, está muito frio e não deveria forçar tanto essa perna. Concordei, me sentindo meio estranha. Comecei a me direcionar para a portaria, mas então me virei e perguntei: você vai ficar quantos dias em Nova York? Aquilo estava parecendo muito uma despedida e eu não queria que ele fosse embora daquele jeito. Mais 5. Não é muito tempo, porque essa excursão é Orlando e Nova York. O grupo já passou uma semana lá e agora vai finalizar aqui. Depois vai direto daqui para o Brasil com os guias. Eles saem no sábado pela manhã, eu volto para Orlando à tarde. Nesse momento, o porteiro se aproximou, perguntando se eu precisava de ajuda para ir até o elevador. O Patrick então acenou, eu dei um último sorriso e ele se virou, sumindo pela bruma da rua gelada. Girl, you're amazing, just the way you are. When I see your face, there's not a thing that I would change. 'Cause you're amazing,
just the way you are. And when you smile, the whole world stops and stares for a while. 'Cause girl, you're amazing, just the way you are. Yeah. Mensagem de e-mail de Frank fmayberry@mailweb.com para Priscila priscilapri@all.com. Enviada 22 de fevereiro, 1922. Hi, Priscilla. I stopped by your apartment to check if you were feeling better, and Sabrina told me she thought you were in bed. Wow, those painkillers must have really been making you sleepy, right? It's only 7 p.m. and you're already asleep. But you're absolutely right. You need to rest in order to recover soon. I remembered that you've mentioned you were a bit old-fashioned and love emails. So I decided to send you one. Actually, I'm enjoying writing to you. I think I have a hard time opening up in person, but here I can be myself. So I'm going to tell you a secret. Skating with you in Central Park was one of the best moments I've ever had in New York. I mean, until you fell, I still feel guilty. I should have taken better care of you, and then there was that situation at the hospital. I know you only called me husband so you wouldn't have to be alone during the medical exam. We've talked about it already, but it was so nice pretending we were together. Don't get me wrong, I know I don't have a chance with you, but I wanted to tell you that even if it was make-believe, that moment was the best part of my day. Take care. I'll call you tomorrow to check on you. XO, Frank. Tradução do e-mail do Frank. Assunto: como vai? Oi, Priscila. Dei uma passada no seu apartamento para saber se você estava melhor e a Sabrina me falou que achava que você estava na cama. Puxa, esses analgésicos para sua perna devem estar te deixando com sono, né? 7 da noite já dormindo? Mas você está certa. Tem que descansar para se recuperar logo. Lembrei que você me disse que é meio a moda antiga, que adora e-mails e tal, então resolvi te mandar um. Na verdade, estou adorando te escrever. Acho que pessoalmente tenho uma certa dificuldade em me soltar, mas por aqui posso ser eu mesmo. E só por isso vou te contar um segredo. Patinar com você no Central Park foi um dos melhores momentos que já passei em Nova York. Quero dizer, até a hora que você caiu. Ainda estou me sentindo culpado. Eu tinha que ter cuidado melhor de você. E aí teve aquilo lá no hospital. Sei perfeitamente que você só me chamou de marido para não ter que ficar sozinha durante o exame. Até já conversamos sobre isso. Mas foi tão gostoso fingir que estávamos juntos. Não me entenda mal. Sei que não tenho chance. Mas queria te contar que, ainda que de mentirinha, aquele momento foi o melhor do meu dia. Fique bem. Amanhã te ligo para saber como você está. Um beijo, Frank. Oh, her eyes make the stars look like they're not shining. Her hair falls perfectly without her trying. She's so beautiful, and I tell her every day. Yeah, I know, when I compliment her, she won't believe me. And it's so sad to think that she don't see what I see. But every time she asks me, do I look okay? I say, when I see your face, there's not a thing that I would change. 'Cause you're amazing, just the way you are. And when you smile,
day if she'd let me. Her laugh, she hates, but I think it's so sexy. She's so beautiful, and I tell her every day. Oh, you know, I never ask you to change. If perfect's what you're searching for, then just stay the same. So don't even bother asking if you look okay. You know I'll say, when I see your face, there's not a thing that I would change. 'Cause you're amazing, just the way you are. And when you smile, the whole world stops and stares for a while. 'Cause girl, you're amazing, just the way you are. The way you are. The way you are. Girl, you're amazing, just the way you are. When I see your face, there's not a thing that I would change. 'Cause you're amazing, just the way you are. And when you smile, the whole